Continuando, se é justo eu ser um vocacionado e de repente ir para outro, né, outro setor, é justo? Você ser um vocacionado chamado para cuidar da igreja, cuidar da família, aconselhar. Será que um pastor tem tanto tempo assim para exercer 3 funções, exercer, sendo uma pessoa física, ser responsável por 3 pessoas jurídicas? É o que acontece com muitos pastores, assim como alguns da política ímpio, né? Que é presidente de partido, que é presidente de federação, que é deputado federal, que é pastor de igreja, percebe? Então é uma pessoa física, uma única pessoa exercendo, não tem gente qualificada na igreja, gente cheia do Espírito Santo, gente para o pastor enviar para esse negócio, e ele não atendeu o parecer dos apóstolos lá em Atos e ir para o parlamento. Então eu quero aproveitar este vídeo para chamar a atenção da comunidade cristã brasileira nesse sentido. Você que é cristão autêntico, você que é pastor autêntico, homem de Deus, precisa tomar posição de valente, né, contra esses gigantes que se levantam dentro da própria casa de Deus, com interesses mesquinhos. Isso aí tem supostamente aí o interesse da igreja. Não, a família, a pátria, né? Esse discurso aí, Deus, pátria e família, né? Aí leva para o calor, a emoção, a disputa, né? Coisa que não é bíblica, essa questão da disputa. Na Bíblia tem sorteio, né? Lançou sorte, né? Para escolher um novo discípulo no lugar de Judas, né? Mas não tem essa questão de disputa. A Bíblia fala de união, né? Até no cativeiro, Deus mandou o seu povo, o quê? Mandou o seu povo lá no cativeiro, estava sendo disciplinado, teve um motivo, a desobediência, isso que a gente está falando aqui, desobediência à palavra de Deus que esses homens fazem. Então levou Deus, levar o povo para o cativeiro, para poder eles deixarem de ser idólatras, deixarem de negar a fé, negar a palavra de Deus. Então nós estamos aí vendo nacionalmente esse conflito no meio do povo de Deus, a igreja que foi instituída, né, uma instituição para quê? Para fazer a reconciliação do homem com Deus, para pregar as boas novas de salvação, a esperança. Porque, segundo o que a Bíblia teologicamente nos ensina, o homem não tem condições de se resgatar, né? Então, é isso. Deus abençoe. Ficou extenso, mas para o YouTube eu creio que dá. Então, nós vamos estar nesse período agora, até 2026, né? Porque tem um objetivo até lá. Nós vamos fazer oposição a essa questão, esse desvio de conduta de alguns homens de Deus. É proibido o pastor ser candidato? Não, o pastor não. Ninguém é a lei, né? Mas é antiético um pastor local, um pastor presidente, um pastor da igreja, ele se indicar, ele ir para, né? Ele relevar a obra de Deus como um exercício menor, né? Então, talvez nem faça isso, né? Mas ele quer mais, é a ganância, ele quer o poder, ele quer continuar manipulando, né? É o que acontece com alguns, mesmo na igreja. Ele, além de ser o pastor presidente, ao invés de ele colocar alguém na frente como o responsável, né, juridicamente, ele e põe um segundo. Põe alguém para fazer as vezes dele, muitas vezes, mas ele que responde juridicamente. Entendeu? Isso está dentro de um modelo jurídico permitido, né? Mas não quer dizer que é permitido, que é legal, que seja moral, né? Principalmente para a igreja, para os homens de Deus, né? Então, o modelo do mundo, nós devemos obediência, mas se entrar em contradição a justiça divina, a gente tem que dizer não, nós não vamos seguir essa lei aí, nós vamos seguir a nossa lei, a lei segundo o parecer, segundo o pensamento divino, né? Então, e o que é que a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala, Davi escrevendo lá em Crônicas, fala das autoridades não tocar os seus ungidos, né? Que os pastores usam isso
para si, para se blindar. Na verdade, os ungidos de Deus, né, isso é uma heresia que foi ensinada, né, fica difícil até retroagir, corrigir agora, né, mas é importante que alguém diga isso. Né, Davi fala 2 vezes, está registrado 2 vezes na Bíblia. Em Crônicas, né, se eu não estou enganado, 16, e em Salmos 105. Né? Davi que sofreu a perseguição de Saul, querendo matar ele, e ele tinha o direito de matar para defender a vida. Isso é cláusula pétrea, isso aí todos podem, tem esse direito de se autodefender, né? A preservação da vida, a autodefesa, né? Mas Davi, por seu caráter, né? Pela sua nobreza, resolveu não matar Saul, mas era um direito dele. Então alguns usam essa exceção para fazer isso de regra e para se auto-brindar, né? Para se auto-brindar. Não toquei nos ungidos de Deus. Então, deixando bem claro, no tempo presente, nessa dispensação da graça, todo cristão autêntico, vale salientar isso, cristão autêntico, ele é ungido de Deus, ele recebe o Espírito Santo de Deus no ato da conversão, para quê? Para discernir, para aprender a Bíblia, para o Espírito Santo orientar, guiar. Então, o pastor recebe, o crente comum recebe. Agora, existe dentro dessa chamada geral, existe chamadas específicas para governar, né? Para N funções, né? Então, o pastor é um desses, que foi chamado para ter a responsabilidade de velar pela igreja, de orar pela igreja e vai responder por ela. A responsabilidade do pastor é uma das maiores dentro do campo eclesiástico, é a responsabilidade do pastor. Então, deixa eu mostrar aqui minha arranca para você, né? Então, a responsabilidade do pastor é maior que qualquer um outro. É o sacerdote, o pastor da igreja local, né? Relacionado com a igreja local, você encontra o quê? Você encontra várias denominações, isso é coisa humana, né? Mas a igreja de Deus é uma só, universal, a que vai ser arrebatada. Aí nós encontramos na questão da disputa, né, da questão carnal, encontramos denominações, divisões. Você vai lá estudar as igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, você vai ver quantas divisões teve de ministério. Então isso aí, Deus é Deus de divisão? Não é. Deus permitiu, assim como permitiu Davi adulterou, gerou um filho, mandou matar o soldado. Davi, segundo o coração de Deus, né? Era vontade de Deus? Não. Era vontade de Deus o homem ter várias mulheres? Não. Era vontade de Deus Salomão ter cavalos? Não. Desobedeceu, né? Então Deus, a obra de Deus não sofre exercício de continuidade por conta da pequenez, da miserabilidade do homem, né? Então é importante a gente entender isso, né? A obra de Deus não para de... Deus, a igreja de Deus, por isso falar, a porta do inferno não vai prevalecer com relação que a salvação, né? Às vezes a pessoa, mas a igreja formal, você está vendo escândalos de norte a sul, de leste a oeste. Mas a igreja que vai ser arrebatada, a igreja universal, essa não tem mácula, não terá mácula, será arrebatada sem mácula, né? Então, mas nesse plano aqui da terra, das denominações, então, como eu estava falando, então cada igreja tem o seu pastor local, né? Tem pastores auxiliares, né? E inventaram a tal de convenção, né? Que só quem vota lá toma decisão pastores e evangelistas, né? Você vê como é contraditório? O povo de Deus não tem direito a voto, né? Não tem direito a voto. As decisões, o povo de Deus devia ter. Tem uma discussão aí, né? O Pedrosa, na apologética, né? Combatendo as heresias, né? O Pedrosa tem falado sobre essa questão do sistema de algumas igrejas, como a igreja Assembleia de Deus, que devia ser um colegiado, né? E não ter presidente de convenção, presidente de igreja, devia ser um colegiado de homens de Deus, e nesse colegiado ter pessoas do povo. E de forma, ainda tem mais, hein? No número de pessoas, do número dos sacerdotes, para poder equilibrar num voto para escolher, fazer a escolha. É claro que dentro da igreja não deve ter facção, não deve ter, né? É igual ao mundo, devemos, se tiver uma eleição, devemos agir diferenciado e não igual ao mundo. Então,
um colegiado onde não tem um presidente, onde não tem alguém que é vitalício, né? Nas igrejas Assembleia de Deus, um pastor, presidente, ele só sai se ele pecar ou morrer, né? Então a idade não dá mais, aí ele é jubilado, né? Nas Assembleias de Deus, nesse modelo. Então tem uma discussão aí, entre outras, né? Sobre a questão política nacional, que precisa ser discutido e que muitas vezes os líderes não querem aí, porque é polêmico e porque vai tirar eles de quê? Da sua zona de conforto. Vai dividir o poder. Então, do jeito que a gente vê na política nacional, os políticos sem querer fazer leis que dê poder ao povo, né, para se configurar, para se concretizar, é o princípio democrático, todo poder emana do povo para o povo, isso é muito lindo. É simplesmente no papel. Papel aceita tudo, papagaio também fala. Mas na prática, as pessoas dá poder ao homem que você conhece ele. Então a pessoa fica soberba, a pessoa vira dono de algo que não é dele. E isso é injusto, né? Isso é usurpação quando a pessoa... Por exemplo, pastor Ailton lá em Pernambuco. O que ele está fazendo lá com a igreja Assembleia de Deus, Ministério de Pernambuco lá, não sei se é ligado, tem apoio do Belém aqui em São Paulo, né? José Wellington, o Júnior, né? Esse pessoal, a bancada evangélica dá apoio a um homem como Ailton. Lá ele tem deputado federal eleito, que inclusive não foi eleger o filho agora, né? Não elegeu o filho agora. Isso eu espero que seja um bom sinal para que o povo de Deus esteja acordando, porque a gente precisa, se não de uma nova reforma, a gente precisa dentro dos ministérios a igreja se levantar, porque quem sustenta a igreja é de Deus. Nós somos propriedade de Deus. Mas quem sustenta a igreja economicamente aqui nessa terra é o povo de Deus com dízimos e ofertas. Com dízimos e ofertas. É claro, a igreja de Deus não precisa de homem para sustentar. Deus sempre sustentou, Deus sempre foi fiel, né? Existem hinos, né? Gravados aí que falam sobre isso, né? Falando da Bíblia, retratando a situação bíblica. Então, muito bem. Tá aí. Esse conteúdo vai para o YouTube, né? Número 1, número 2, que eu findei tendo que fazer 2 gravações. E para que a gente dê início a um movimento libertário, renovador na questão de ações sociais e espirituais e sociais, porque a gente está vendo que muita gente que estão dentro da igreja está agindo como um joio, está impedindo que a igreja ela exerça o seu papel como deve exercer, de forma a influenciar nos governos, a denunciar os pecados, né? Exigir a equidade dos governantes. Então, por isso que os profetas foram perseguidos, porque denunciavam os pecados dos soberanos, né? Hoje a igreja está mamão com açúcar, né? Muitos líderes estão no jogo de cintura, né? Na política politicamente correto, né? Como alguns falam, né? Mas não está espiritualmente correto, certo? Pode estar politicamente correto, mas não está espiritualmente correto. A igreja não está na terra para agradar a homem, a igreja está para cumprir um propósito, a vontade de Deus. E eu, como um dos menores aqui em Paulínia, vim do Recife para cá, muitas lutas depois do serviço militar, observando tudo isso, vim para cá, tive sérios prejuízos, né? Não enlouqueci, não me marginalizei, mas como servo de Deus, um dos menores, né? Pedindo para Deus para trabalhar para o bem da sua obra, né? Geral, né? Então nós estamos aqui como uma voz, fazendo a comunicação que liberta. Você, meu irmão em Cristo, que está em Paulínia, que está no estado de São Paulo, que está no território nacional, assista esses conteúdos, avalie o que nós estamos falando, confira na Bíblia, e muitas heresias nós fomos formados em muitas heresias. A gente fala muito contra os heréticos, né? Existem muitas heresias mesmo, né? Mas nós podemos estar vivendo com mentiras, com heresias, com desvios de conduta, com blindagem que foram feitas para proteger a zona de conforto de alguns, né? E não é fácil falar essas coisas, é preciso ter convicção de quem está servindo, né? Avaliar todo o contexto social, né? Toda a história
do povo de Deus, Deus trabalhando, tendo dificuldade com o seu próprio povo, a ponto de levar para o cativeiro, né? E dizer lá, olha, trabalhe aí, casem-se, preguem a paz, na paz da cidade vós tereis paz. Então nós estamos aqui em Paulínia, fazendo um trabalho aqui de parceria, não que a gente se cale diante de alguns erros dos governantes, né? Está terminando um governo agora, acabamos de eleger um outro, para dar continuidade aos trabalhos que foram feitos aqui em Paulínia, que estavam atrasados, né, com tanto dinheiro, né, que se arrecada. Paulínia tem um dos PIB dos maiores nacionais, né? É inadmissível que uma cidade como essa tenha pessoas precisando de moradia e não se constrói moradia popular. Então está atendendo interesses de quem? É como nós, como igreja. Nós estamos proclamando a verdade e a liberdade plena de Deus. A igreja está plena, ou nós estamos defendendo a placa da igreja, Assembleia de Deus, Nazareno, Batista, existe denominação, mas nós sabemos que a igreja de Deus, Deus vai tirar uma igreja dessas denominações. Então é claro isso. Tem gente que defende, tem gente dizendo, achando que estão na Universal, defendendo a Universal como a igreja correta. O que os assembleianos faziam lá no passado, há 40 anos atrás. Nem cumprimentava os irmãos com a paz do Senhor, nem saudava. E vai para o mesmo céu, ou não? Tem muitos que vai para o inferno, né? Está na igreja, mas vai para o inferno. É joio no meio do trigo, né? Vai ser reprovado, vai ouvir lá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus não fez o inferno para o homem. Deus fez para o diabo e seus anjos. Mas os filhos do diabo, os desobedientes a Deus, vai para o inferno. Vão ser reprovados lá no julgamento. Então, que Deus abençoe você. Você analisa, eu creio que já tem conteúdo suficiente. Você pode analisar isso. Analisa isso com relação à Bíblia, né? Porque falar, isso serve para mim também. Eu falo, falar até papagaio fala, e papel aceita tudo. Então, eu não sou o dono da verdade. Tem alguns aí na política dizendo que cada um tem sua verdade. Isso é mentira. A menos que sua verdade seja a sua história de vida, sua trajetória, né? E seja verdadeira a sua trajetória. Você escreveu lá, não fez, pôs no livro, e seja verdadeira. Você teve prejuízo? Está escrito. Você teve lucro? Teve bônus? Teve ônus? Está escrito. Então, essa é a verdade sobre você. Agora, a verdade de Deus está na Bíblia Sagrada. Né? Aí vem as oposições, aí existem as religiões, existem as disputas, existem a ansiedade pelo poder, por liderar. Então é preciso entender isso. E só o homem espiritual mesmo que entende isso da maneira melhor, né? Então aí eu vou servir para um instrumento de Deus ou um instrumento do diabo, porque existe homem espiritual, existe a questão espiritual positiva e negativa, ou não? Por que não? A gente pode ver que o homem material, né, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quem é o rebelde sem causa? É o diabo. Quem é que faz você correr atrás de riqueza? É Deus? Não, a Bíblia não tem. A Bíblia mostra um homem rico, que não pediu riqueza e Deus deu. Pediu sabedoria para governar. Salomão. Mas alguns vêm com mamão com açúcar. Mas a riqueza não... Mas tem exortação na Bíblia falando contra a riqueza, né? Fala que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Então, se é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico no reino dos céus, um pastor tem que ter a responsabilidade de deixar bem claro para a sua igreja, para as suas ovelhas, que não devem correr atrás da riqueza. Porque isso traz laço, isso traz problema, traz corrupção. Se o rico não souber, mesmo o cristão não souber se utilizar da sua riqueza para fazer boas obras, para abençoar o seu irmão necessitado, ele vai, junto com a riqueza dele, ele não vai levar para onde ele vai. Então que Deus nos abençoe. Então, tá vendo aqui, ó, não tenho nada escrito aqui na minha mão, não. Isso aqui está fluindo, né? Tem erro? Deve ter. Pode haver contradição? Pode ser, né? Principalmente para quem quiser se autodefender, é igual um advogado, né? Um advogado, ele vai lá, vê o furo na lei e faz a argumentação perante o juiz e
o discurso dele, a oratória dele pode até convencer o juiz ser engambelado, né? O juiz se ficar encantado com o discurso, com a argumentação, né? E esquecer o que diz a lei. O juiz ele tem que julgar segundo a lei. A lei é que está lá, escrita lá, para o bem da sociedade, para evitar os conflitos. A lei é para isso. Agora o juiz não pode simplesmente, não, eu penso assim, não, ele vai julgar segundo a lei lá. E ele não deve julgar, até julga, né? Em alguns momentos julga monocraticamente, mas depois chama o Supremo, por exemplo, que muitos estão descendo pau no Supremo, né? A gente aprende na palavra de Deus que a gente deve obedecer às autoridades. Eu sempre falei, olha, não é bem assim. Não é como eles falam, não. Tem autoridade que não obedece a Deus e contradiz a palavra de Deus, então a gente tem que, né? Não é cegamente, não. O apóstolo Paulo lá, outra coisa, o apóstolo Paulo lá está falando para rebeldes. A mensagem a gente vê lá que é direto para rebelde, para gente que tem tendência diabólica, né? Rebelde sem causa, né? E fala que a lei não é por acaso que traz a espada para corrigir. Então, o juiz, o desembargador, o juiz que vende sentença, tem um Conselho Nacional de Justiça para julgá-los, para corrigi-los. Existe, né? Os setores para corrigir, né? A igreja tem estatuto. O estatuto está correto? Aquele estatuto não está contra o povo de Deus? O conjunto, olha, o civismo, devoção aos interesses públicos. Então, a visão da igreja é a glória de Deus. Mas o benefício, olha, a glória é para Deus, mas o benefício na terra é para o conjunto, para a humanidade, né? Para a humanidade como um todo, é igual ao civismo. A humanidade é devoção aos interesses públicos. Percebe? O civismo até parece ser religião, né? Devoção aos interesses públicos. Uma devoção é algo, né, que você se dedica, que você dá a sua vida, né? Então a fé cristã é isso, mas é para quê? É para mim? O meu benefício, podemos dizer que é a salvação, mas eu tenho que ver a salvação do outro. A minha salvação deve produzir salvação de outros, benefício para outros. Não é a minha única salvação, o meu umbigo. Claro que a salvação é individual, né? Ezequiel fala lá, a salvação é individual, né? No 18 de Ezequiel. No 3 de Ezequiel fala do atalaia falar a verdade. Do atalaia, mesmo que seja justo, mas está caindo, fugindo da sua justiça, prega para ele, porque eu vou cobrar de você se ele se perder, e a culpa for sua, eu vou cobrar de você, atalaia, né? Aí fala para o justo, aí fala o ímpio, prega para o ímpio, porque se o ímpio se perder, essa é a tarefa da igreja, se o ímpio se perder e a culpa for sua, eu vou cobrar de você, atalaia. Então, concluindo esse vídeo com essa passagem bíblica, né? Então, ser crente não é fácil, não é brincadeira, não é mamão com açúcar. É luta, é perseguição, é prejuízo, né? Mas tem gente aí que está aí buscando casa, buscando carro, buscando fama, buscando... Esse evangelho está distorcido, porque o diabo apresentou para Jesus lá a glória do mundo, poder, fama. Jesus aceitou? Jesus aceitou? Desistiu da luta dele para nos salvar, para fazer justiça a nós contra Satanás, o mentiroso, o rebelde sem causa? Não. Portanto, que Deus abençoe a você, e assista esse conteúdo, se inscreva no canal A Comunicação que Liberta, Marcos Gilpato, 8742, A Comunicação que Liberta. Com muita humildade eu peço a sua ajuda, vamos trabalhar para a glória de Deus. O que eu quero é a salvação, e eu não quero me acovardar, deixar de falar o que tem que ser falado, a palavra de Deus, as boas novas, combater o bom combate, combater as heresias, né? Está aí Josué Augusto lá em Pernambuco, né? Eu pedi para os meus parentes lá, voto para ele lá, para ele como vereador ficar mais forte, para lutar contra o desvio de conduta de Ailton José Alves e a sua família lá, dinastia, usando algo que é propriedade de Deus, que é a igreja, para se locupletar. A gente fala tão mal dos políticos, né? Fala que político é ladrão, que político é aquilo, que político é aquilo. Estamos metidos, afogados, melados com a política, né? Envenenados.
com a política, a igreja dividida, né? Como nós vimos aí em 4 anos, né? Desse governo aí que tentou dar golpe e tudo mais, né? Aí, quem fala a verdade é comunista, quem fala do amor, quem defende ajuda aos mais pobres é comunista. Jesus era o quê? Aí chega algum irmão para falar que Jesus, porque a direita é do diabo. Tá aí, muita gente dizendo, cristão não vota em candidato. Irmão, nós fomos chamados para pregar a salvação. A gente não foi chamado para brigar com ninguém contra o aborto. Não é por força nem por violência, né? Mas pelo meu espírito. Foi para convencer. Então, convencer a gente convence como? Empurrando de goela abaixo? Na violência? Ou é conversando? Ou é discutindo? Agora não quer discutir. Aqui em Paulínia eu chamo os políticos da igreja, os que estão envolvidos para discutir, para sentar, né? Para conversar sobre os problemas locais. Não aparece um. Não aparece um para discutir. Aí depois, quando falta 6 meses, 1 ano para a eleição, aparece um monte de candidato. Política suja, politicagem, interesses mesquinhos. O cristão não deve fazer do episcopado interesse mesquinho. O interesse é de Deus, o interesse é de Cristo. Almejar o episcopado não é interesse você querer ser obreiro. Não vou falar, porque se eu falar, o pastor não vai me separar para presbítero, para diácono, para cooperador. Eu não fui nomeado por ninguém para ser cooperador na igreja. Ninguém nunca me nomeou. Eu sou voluntário, servo de Deus. Não fui listado para ser cooperador em lugar nenhum. Não sei se alguém pensou. Eu tive uma revelação uma vez que eu assumi uma mocidade lá em Pernambuco. No dia da posse, o cidadão que tomou posse com o meu terno. E eu tive uma revelação junto com o que era vice. O vice não foi escolhido para ser o dirigente. Por quê? Porque ele não agradava a quem? Não agradava a alguns que estavam na frente. Aí escolheu um outro, melhorzinho, que se apresentava melhor. Não sei nem o resultado, tem que voltar lá e ver se o irmão Samuel ainda está na igreja, né? Mas foi o irmão Samuel, que era meu vizinho na Avenida Idelbrando de Vasconcelos, que foi escolhido para ser o dirigente, e depois eu vim embora para cá. Depois disso eu nem acompanhei, né? Mas isso aconteceu lá, no Alto Maracanã, em 2 Unidos, onde eu nasci, né? Aí tem Alto do Capitão, tem um irmão que mora lá, né? Giovanni deve ser presbítero, já era o vice, né, da campanha evangelizadora. Portanto, Deus abençoe, como eu falei, repetindo, se inscreva no canal A Comunicação que Liberta, dê opinião, reflita, coma, mastigue, né, remoa todo esse conteúdo para a glória de Deus. Não é para a minha glória, não estou atrás de fama, não estou atrás de like, né? Senão eu estava aí, né? Estava aí no mundo, né? Na música, composição, no mundo da música, da fama, né? Estava aí, porque na minha mocidade eu estava lá na Rádio Clube de Pernambuco lutando para fazer um compacto, música do rei Roberto Carlos, cantando em tudo que era lugar. Minha história, na minha infância, na minha adolescência, era: mãe, eu quero ser cantor. Ia dormir e sonhava querendo ser cantor. Hoje, até hoje não consegui ser cantor, graças a Deus, né? A gente louva a Deus, até aqui dentro do paraíso, aqui nesse lugar inóspito, né? Aparentemente, que muitos não querem estar aqui, né? Mas é um APP, uma área de preservação permanente, e nós estamos aqui querendo fazer um trabalho nobre em parceria com o poder público local. Um forte abraço, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Fui!